tentado fazer de cada pregação um módulo próprio, de maneira que quem não acompanhou as duas anteriores vai certamente também ser desafiado por aquilo que temos para considerar hoje. Eu confesso que há no meu coração uma preocupação enorme, irmãos, de que eu acabe não dando conta de falar aquilo que de fato nós precisamos ouvir essa noite. A oração que o Reginaldo fez foi muito adequada, porque sei da minha completa incompetência para tornar para você inteligível aquilo que Deus quer tratar ao seu coração. Mas sei também, amado, que no poder e na graça do Espírito Santo de Deus, eu posso ser instrumento usado por Ele para falar ao seu coração. A minha oração é que de fato Deus faça você ouvir com ouvidos espirituais aquilo que Deus tem para tratar conosco enquanto igreja, enquanto povo dele reunido nesse lugar, essa noite mais uma vez. Ontem à noite eu saí com a Tânia para irmos ao mercado. Enquanto passávamos em frente a uma igreja, ela me chamou a atenção para uma placa que estava nessa igreja. A placa dizia assim: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Eu estou pensando em botar uma placa dessa aqui na igreja. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Acho que todo mundo entende qual é a mensagem dessa placa. É claro que essa placa não está proibindo ninguém de entrar. Até porque ninguém é perfeito. Eu vou fazer uma avaliação estatística aqui. Quem aqui é perfeito, levanta a mão. Você está vendo? Não tem ninguém. Você pode olhar para trás e não tem ninguém que levantou a mão. A placa então não está proibindo ninguém de entrar. Mas ela está fazendo uma provocação que é muito adequada. Eu gosto disso. Acho que a provocação da placa é muito verdadeira. A igreja jamais deveria ter dado a entender a quem quer que fosse que ela é um lugar que reúne gente da melhor categoria. Pelo contrário, a igreja funciona como lugar de gente que já sabe que não é perfeita, gente que já admite o seu pecado, gente que já reconhece o seu estado de falência espiritual, gente que já está convencida da sua incapacidade própria de se voltar para Deus por conta própria, e a igreja é, portanto, um grande hospital, onde todos nós estamos enfermos, enfermos terminais, que estamos sendo tratados pelo médico dos médicos, Senhor Jesus Cristo. A igreja, portanto, sempre deve dar a entender que aqueles que pensam que são perfeitos não têm lugar aqui. Aqui não é lugar para gente que se acha melhor do que todo mundo. Aqui é lugar para gente que já sabe, já reconhece, já enfrentou as suas próprias imperfeições. Então, olha, eu gosto da frase. E eu estou pensando em botar alguma coisa parecida aí na frente. Talvez uma camiseta, né? E a gente pudesse passar a usar uma camiseta. Proibido a presença de gente perfeita na Igreja Batista em Ambaí. O problema é que essa frase pode provocar outras duas conclusões um pouco equivocadas. E é isso que me interessa hoje. Porque a mesma frase pode dar a entender que, já que a igreja não é feita de gente perfeita, não é lugar para gente perfeita, ninguém então na igreja deveria prestar conta da sua vida pessoal e particular para ninguém. Já que nós somos um bando de imperfeitos, quem é que tem o direito de cobrar de quem está nessa família de gente imperfeita um padrão, um comportamento, uma vida que não esteja de acordo com essa imperfeição que atinge todos nós? Usar essa frase nesse sentido é dar a entender que uma igreja que recebe gente imperfeita não deve jamais usar nenhum mecanismo para disciplinar aqueles que fazem parte dela, porque afinal somos todos imperfeitos. O problema dessa percepção é que ela esbarra numa questão que nós estamos enfrentando.
E deixa eu só dizer uma coisa. Muitas igrejas hoje estão usando esse argumento. Igrejas neopentecostais, por exemplo, fazem muito pouco na área da disciplina. Muito pouco, quase nada. Eu conversava com o meu barbeiro, e ele é de uma igreja neopentecostal, eu perguntei para ele sobre isso, ele falou, na minha igreja a gente fala muito pouco sobre disciplina. Porque não há espaço para isso, naquilo que a gente considera ser policiamento, cerceamento da vida do irmão, do membro da igreja. A Igreja Católica no Brasil usa muito esse argumento. Uma pesquisa de 2011 diz que 65% dos brasileiros são católicos. E aí você encontra gente de tudo que é tipo, gente que está preso, que é assassino, que é ladrão. E aí você pergunta, o que você é? Ah, eu sou católico. Você já ouviu falar em excomunhão na Igreja Católica? Em disciplina? É raríssimo. É raríssimo. E aí cria-se uma outra categoria, que é a categoria do católico não praticante. Já ouviu essa história? Ah, eu sou católico, mas eu não pratico. Mas como assim? Então você não é. Não, eu sou, só não pratico. Sabe que a gente está criando uma categoria semelhante nas igrejas evangélicas. O evangélico não praticante. Isso tem a ver com a ideia de que, por sermos uma comunidade imperfeita, não há espaço mais para nenhum tipo de disciplina. Não há espaço mais para exigência de que membros deem contas da sua vida na profissão de fé que carregam. De que cada um de nós está livre para administrar o seu próprio comportamento dentro e fora da igreja. Segundo problema com essa frase é que ela coloca para a gente uma questão que é de conflito. Se a gente é de fato um lugar onde não se cobra a perfeição, por que então a gente disciplina? Por que a gente precisa estabelecer uma linha, um limite entre aqueles que são membros da igreja e aqueles que não fazem parte dela? Por que a igreja deve usar meios e medidas pelas quais ela busca a sua santificação? Ela busca a sua boa ordem, meios e medidas que são necessários para a edificação espiritual e a eliminação de tudo que ameaça o bem-estar dessa igreja. Se a gente então apregou a mensagem de que não cobramos perfeição, onde é que cabe nisso a importância de exercer disciplina na vida da igreja? Esses meios, essas medidas pelas quais a igreja busca a sua santificação, a sua boa ordem, meios necessários para a edificação espiritual e eliminação de tudo aquilo que ameaça o seu bem-estar. Isso parece uma maneira simbólica naquilo que Jesus disse para a mulher quando é pega em flagrante adultério. Todo mundo conhece essa passagem. A mulher pega em flagrante adultério e ele diz para ela assim: cadê os teus acusadores? Foram todos embora? Foram todos embora? Porque ele havia feito um desafio para eles, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí todo mundo tinha pecado, ninguém atirou pedra. Foi todo mundo embora. O único que podia atirar pedra era ele, que não tinha pecado. Aí ele faz uma pergunta para a mulher: cadê os teus acusadores? Foram embora? Nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Você está aceita, recebida. Não estou cobrando perfeição. Mas a história não para aí. Vai e não peques mais. A mesma comunidade que recebe gente sabendo que não cobra perfeição de ninguém é a comunidade que exige integridade de quem abraça a fé. A mesma comunidade que diz que o evangelho é para todos, diz também que esse evangelho transforma a vida do pecador de tal maneira que existe sim uma diferença importante entre aqueles que fazem parte da igreja e aqueles que não fazem parte dela. A perfeição não é alcançada por nós nessa vida, mas continua sendo o nosso alvo como igreja.
nossa pureza, nossa diferenciação dos padrões do mundo continua sendo uma busca real para a gente. E a igreja é formada por aqueles que sabem que não são perfeitos, mas que não querem mais continuar vivendo como se o pecado não fosse uma coisa séria na vida deles. Eles não querem mais continuar sendo governados pelas preocupações, padrões, prioridades que ignoram a mensagem salvadora do Evangelho de Cristo. Aqui a gente evita o primeiro erro, que é o erro da disciplina da indiferença. A igreja que acha que porque recebe gente imperfeita não tem que disciplinar ninguém. Mas também não queremos cometer o segundo erro, de achar que a gente tem que, por isso, fazer da questão da disciplina um caça-bruxa, né? Um caça às bruxas. Vocês devem ter ouvido falar de igrejas que são tão legalistas, onde tudo é proibido, tudo não é permitido, e a vida cristã se resume num conjunto de mandamentos negativos para a vida do crente. Parece que nessa busca pela perfeição e pela santificação, algumas igrejas se transformam num lugar onde parece não haver espaço para nada que seja feito a ponto de que tudo que você faça seja motivo para exclusão, para disciplina e para perseguição. Eu descobri uma pesquisa que diz que há igrejas batistas do Brasil que excluem tanto quanto batizam. Há tantas exclusões nela quanto o número daqueles que são batizados. É como se elas jogassem para fora e recebessem o mesmo número de pessoas quase que anualmente. Isso quer dizer que igrejas que são muito autoritárias nesse sentido transformam a sua membresia num bando de gente infantil. Essa busca pela perfeição, pela santidade, pela pureza da igreja, não pode provocar em momento algum, a ideia de que a gente pode usar qualquer mecanismo, qualquer justificativa para punir, para disciplinar, para excomungar, para excluir do nosso rol aqueles que supostamente não se adequam ao padrão que está estabelecido. Olha, por que eu estou convidando você a refletir sobre tudo isso? Porque hoje eu quero falar um pouquinho sobre por que a gente tem que disciplinar então. Por que a disciplina deve ser uma agenda na vida da igreja? Por que a gente não deve se esquivar dessa responsabilidade, irmãos? Por que uma igreja que recebe gente imperfeita não tem o direito, à luz da Bíblia, de ignorar pecados que possam estar sendo mantidos, aninhados, agasalhados no coração e na vida dos seus membros? Por que essa mensagem sobre o Evangelho está à disposição para todos não elimina a importância de uma busca por santidade, por pureza, por seriedade na vida daqueles que já abraçaram o Evangelho? Quero dar para você 5 motivos. E começo com o primeiro dizendo que a disciplina é necessária para o bem da pessoa disciplinada. A disciplina é necessária, ela se faz necessária, ela tem razões, porque ela promove o bem de quem é disciplinado. Abra sua Bíblia em um texto que, entre muitos que eu poderia ler, fala sobre isso. Tito capítulo 3, veja comigo do verso 9 ao verso 11. Tito capítulo 3, do verso 9 ao verso 11. O apóstolo Paulo vai tratar com Tito aqui de um problema que envolvia irmãos na igreja de Éfeso, que eram muito dados a ficar discutindo, fazendo contenda, criando debate na igreja. O apóstolo Paulo vai dizer para Tito tratar dessa situação. E olha o que ele diz que ele deve fazer com relação a esses irmãos que gostam de provocar discórdia, contenda, debate, que não tem utilidade, são fúteis. Abra aí, acompanha comigo do Tito de versos 9 até o verso de número 11. É dito assim: evita
discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesmo está condenada. Veja, quando eu estou falando assim, a disciplina é necessária na igreja para o bem de quem é disciplinado, eu quero fazer uma diferenciação importante aqui. Não significa dizer que a disciplina é agradável para quem está sendo disciplinado. Nem tudo aquilo que é bom para a gente é agradável para a gente. Eu podia botar muita coisa nessa categoria. Mas eu estou lembrando a você que quando eu falo que é para o bem da pessoa, não quer dizer que seja agradável para ela. Mas é para o bem dela. E em que sentido a disciplina é para o bem de quem está sendo disciplinado? No sentido muito específico que Paulo fala aqui com o Tito nesse texto. Olha o que ele diz sobre essa pessoa. Ele diz no verso 11 assim: pois tal pessoa está... Fala alto essa palavra. Está o quê, irmão? Pervertida. Essa pessoa está pervertida. Todo irmão, quando está pervertido, precisa de disciplina. E não se engane. Eu e você podemos nos encontrar nessa situação. O que a gente espera que seja feito por nós? Disciplina. O que é ser pervertido? É alguém que está enganado pelo pecado que agasalha. Alguém que está sem enxergar que o que está fazendo desagrada a Deus. Alguém que está redondamente enganado sobre o estado da sua alma e da sua vida. Alguém que pensa estar fazendo algo que agrada a Deus, quando na verdade está pervertendo a sua confissão de fé. Existe uma hipocrisia, falta integridade entre aquilo que ele diz sobre a sua vida e aquilo que ele faz de fato sobre ela. Essa mesma perversão apareceu naquele caso lá que a gente viu, do homem da igreja de Corinto, que estava tendo um caso incestuoso com a mulher do seu pai. Aconteceu no caso de Himeneu e Alexandre, que naufragaram na fé. O coração estava tão endurecido, tão iludido, que eles estavam achando que poderiam permanecer naquele estado, e ainda assim alvo da graça, do amor, da misericórdia de Deus. A igreja tem que dizer para essa gente que ela não quer esse tipo de pessoa no seu meio. Que por amor a esse irmão, ele tem que ser acordado do sono que ele está vivendo. Ele precisa ser despertado para a realidade que ele está enfrentando. Agora entenda bem, irmão, isso é uma coisa importante aqui. Entenda bem. Nós não fazemos isso de maneira vingativa. A gente trata essa pessoa como irmão, até que se prove o contrário. Não é para se vingar dele. Não é para exigir dele que ele corresponda a padrões tradicionais da vida da igreja. Não. Não é para torná-lo alguém alvo da nossa vingança, da nossa falta de bondade e de compromisso de fé com ele. Não. E deixa eu usar uma expressão aqui nesse sentido. Você sabe como eu que pais devem estar preocupados com duas coisas quando vão disciplinar seus filhos. Com o conteúdo da disciplina e com o espírito da disciplina. Às vezes a maneira como a gente fala o que tem que ser dito é tão importante quanto aquilo que precisa ser dito. Não é verdade? Pais que são muito rígidos, muito categóricos, muito inflexíveis na sua disciplina, em geral, produzem nos seus filhos desajustes, insegurança e falta de maturidade neles. Agora, pais também que são muito brincalhões, muito
sorridentes, que acham graça em tudo, parecem estar ensinando para os seus filhos que eles não são capazes de distinguir entre o que é certo e o que é errado. Eu já vi uma vez uma mãe disciplinando a criança, e ela estava tão descontrolada, tão desequilibrada, que a impressão que dava para todo mundo que estava presenciando aquele fato é de que ela precisava mais de disciplina do que o filho. O que eu estou dizendo é o seguinte: quando a gente estabelece a disciplina para esse irmão que está pervertido, nós não fazemos com o espírito de vingança. Fazemos com esse espírito humilde, sábio, equilibrado, amoroso, gentil. Até porque sabemos, irmãos, que o nosso telhado também é de vidro. Segunda coisa, quando eu falo sobre essa ajuda para quem está sendo disciplinado, esse bem para a pessoa disciplinada, eu quero deixar claro o seguinte, que a gente não está dando uma declaração final do estado eterno dessa pessoa. Quando a gente disciplina alguém, nós estamos dizendo que essa pessoa está perdida e vai para o inferno porque foi disciplinada. Mesmo a exclusão não quer dizer isso. Essa ideia de que a gente pode ter uma declaração final sobre o estado eterno da pessoa é um equívoco que não tem respaldo na Escritura. Nós disciplinamos sabedores de que cabe a Deus o destino final da vida daquela pessoa. Não somos nós que temos essa declaração. Portanto, o que buscamos para o bem dela é que ela experimente arrependimento. É difícil, irmãos, a gente entender até que hora a gente tem que estar com essa esperança no nosso coração. Mas durante todo o tempo da disciplina, o bem que a gente quer por aquela pessoa é que ela seja levada ao arrependimento. Então a primeira coisa que a gente tem como motivação para disciplinar alguém, como igreja, é que a gente quer ver o bem nela. E o bem nela significa ela acordar para o estado em que ela está, buscar arrependimento, se voltar para Deus, porque a vida dela não está agradando a Deus. E nós não podemos simplesmente ver isso acontecendo sem fazer nada para ajudar em amor esse irmão. Segundo motivo, nós também disciplinamos para o bem dos outros cristãos que naquele momento não precisam ser disciplinados, mas que quando vem o perigo do pecado, temem o seu próprio estado diante de Deus. Isso aparece em dois textos. Vamos ler primeiro 1 Timóteo 5:20. O apóstolo Paulo, quando vai falar daquilo que deve ser feito com relação a pastores, olha o que ele diz no verso 20 de 1 Timóteo 5. Aqui ele está falando sobre presbíteros. No verso 19 isso é esclarecido para a gente. Não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E veja o verso 20. Quanto aos que vivem no pecado, presbíteros que vivem no pecado, e aqui é a possibilidade de pastores serem repreendidos, disciplinados pela igreja. Presbíteros que vivem no pecado, ele diz assim: repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Há um efeito aqui pedagógico na disciplina. Quando a gente vê a disciplina sendo exercida na igreja, isso promove temor no nosso coração, para que a gente tenha atenção de não cometer o mesmo pecado, de não brincar com o mesmo pecado, de não permitir a mesma coisa acontecendo na nossa vida. Isso aparece em um outro texto. Vá para Atos, capítulo 5. Lembra daquela passagem que fala para nós da disciplina que Deus exerceu na vida de Ananias e Safira? Lembra dessa passagem? Eles cometeram um erro gravíssimo. Venderam um terreno por um valor X e entregaram como oferta um valor Y. Mentiram para Deus. E Deus achou por bem tomar aquele casal como referência,
da gravidade, da seriedade do pecado que eles haviam cometido. Olha o que acontece na sequência, depois deles terem sido revelados pelo pecado que haviam cometido. Veja o verso de 1 a 5, vamos começar por aí. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porém, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Veja o verso 5. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, morreu. E veja o que acontece na sequência. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Eu garanto que depois as pessoas foram visitar essa igreja com outros olhos. Nessa igreja o pessoal morre quando mente para Deus. Não estou dizendo que essa coisa vai pegar aqui não, irmão. Senão eu tinha que fazer sepultamento aqui todo domingo. Não é isso que eu estou falando. Mas veja que o temor aparece como resultado da disciplina. Todo mundo daquela igreja passou a pensar melhor se venderia ou não o terreno. E se vendesse, entregaria aquilo que ficou acordado. Aí a sequência diz que a esposa chega mais tarde, né? Segunda lição, venha sempre junto com seu marido para a igreja. Porque você não sabe o que pode acontecer nesse intervalo. Se ela soubesse, não teria feito o que fez. Não vou ler o texto, mas veja o verso 11, 10 e 11. 9, 10 e 11. Diz assim: tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E o texto diz no verso 11: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Disciplina é importante porque ela promove temor e tremor na vida da igreja. Ela provoca uma certa seriedade entre aqueles que foram preservados. Ela desperta lições que nós não entenderíamos sem a disciplina e sem o exercício dela. Então, se a gente testemunha a disciplina na igreja, isso ajuda a gente a avaliar melhor a nossa própria vida diante de Deus. Terceiro motivo, para a saúde do corpo. A disciplina é saudável para a igreja. Em que sentido, pastor? Da mesma maneira que uma cirurgia estabelece a saúde para o corpo, a disciplina estabelece saúde para o corpo. Você sabe que às vezes a gente está numa situação tão delicada em termos de enfermidade e doença, que a gente precisa cortar na carne e no corpo aquilo que está atrapalhando a nossa saúde. Isso não é agenda comum, né? A agenda comum é que o corpo tenha saúde, independente da utilização de medicamento de cirurgia. Mas a cirurgia corta, tira do corpo aquilo que prejudica a saúde dele. Agora, essa situação que a gente está vivendo em casa com a Tânia. Ela está lá com uma hérnia de disco que precisa ser tratada. Precisa ser cirurgicamente tirada. Porque está incomodando, está trazendo falta de saúde para o corpo. A disciplina na igreja funciona exatamente assim. Ela promove a saúde porque ela expurga, ela extirpa, ela retira aquilo que não está trazendo saúde para a vida da igreja. Essa foi a grande reclamação do apóstolo Paulo com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto não estava trabalhando essa questão dessa maneira e não havia entendido isso. Olha como ele coloca isso para a gente, 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 5, de 6 a 8.
O apóstolo Paulo estabelece inclusive uma metáfora, uma comparação entre aquilo que a disciplina faz pelo bem da igreja a partir da celebração da Páscoa. Olha o que é dito no versos 6, 7 e 8 de 1 Coríntios 5. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com fermento, não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Qual é a ideia aqui que ele está usando? Primeiro, que a igreja não estava fazendo isso. Por isso que ele fala assim: vocês estão muito orgulhosos. Vocês não entenderam que a disciplina é importante para manter vocês limpos do fermento. E de onde ele está tirando essa ideia? Se é de se lembrar rapidamente que na celebração da Páscoa se comia um cordeiro macho, que era imolado para essa festa, e se comia também pão sem fermento. Era aquele pão asmo, sem fermento. Até hoje você pode comer ele, não é isso? E a ideia era que quando se celebrava a Páscoa, o pão tinha que ser sem fermento para lembrar que eles haviam saído correndo lá do Egito sem tempo de pegar fermento. Mas mais do que isso, era uma lembrança da pureza que eles haviam recebido por causa do cordeiro que já havia sido imolado, o Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo assim: olha, o cordeiro já foi providenciado. E vocês são o pão sem fermento. E não deixem que a vida de vocês seja contaminada com o velho fermento, o fermento da maldade, da malícia, mas que vocês sejam os asmos da sinceridade e da verdade. Olha, a disciplina ajuda a gente a nos mantermos como igreja, como os asmos da sinceridade e da verdade. E às vezes para isso, a gente tem que expurgar, extirpar, jogar fora o fermento da malícia, da maldade, daquilo que contamina a vida da igreja. Portanto, quem não está usando a disciplina como um mecanismo para a vida da igreja, está fadado, irmão, está fadado a viver uma vida como igreja contaminada por aquilo que deveria ter sido expurgado. Quarto motivo: precisamos de disciplina para o testemunho coletivo da própria igreja. Acho que essa é uma lógica tão importante que eu vou gastar pouquinho tempo com ela. Mas o testemunho da igreja depende do grau de integridade, de compromisso que cada um de nós tem, pessoalmente, individualmente, com o Evangelho de Cristo. Deixa eu usar essa ideia aqui a partir de Mateus 5,16, que é um texto que a gente lê muito, conhece bem, mas eu quero mostrar essa conexão para você. Mateus 5,16. Olha só o que é dito em Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A gente conhece essa ideia de que nós devemos brilhar lá fora, brilhar como igreja, brilhar como crentes, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Agora veja, você há de concordar comigo que esse é um ingrediente poderoso na evangelização. A gente chama a atenção das pessoas lá fora, não é pelas nossas similaridades com elas, mas pelas nossas diferenças. Uma igreja que não está procurando estabelecer diferenças bem claras com aquilo que governa a vida das pessoas que estão no mundo, é uma igreja que vai perder o seu poder e a sua capacidade
de atrair a atenção de quem não conhece a Cristo. É verdade que nós não somos perfeitos. Mas deveria ser verdade que a gente é gente que leva muito a sério o pecado em nossa própria vida. Gente que leva muito a sério amar a Deus de verdade e ao próximo como Cristo nos amou. Gente que leva muito a sério o compromisso que temos uns com os outros. Gente que leva muito a sério as demandas que o Evangelho faz para a nossa vida. Aí, irmãos, a igreja não se conformará aos padrões do mundo, pelo contrário, ela vai despertar a curiosidade dos incrédulos, a fim de que eles queiram entender o que está acontecendo na nossa vida. Olha, uma igreja que não disciplina está perdendo a capacidade de manter essas diferenças como atrativos para a mensagem do Evangelho. Eu vi uma história uma vez de uma igreja que estava fazendo um acontecimento num lugar. E aí as outras igrejas da região ficaram muito enciumadas e queriam saber o que estava acontecendo com aquela igreja, né? E aí fizeram o que a gente sempre faz, mandaram uma comissão. E uma comissão foi lá investigar o que estava acontecendo na vida daquela igreja e por que eles estavam sendo tão bem vistos pela comunidade, e havia tanta curiosidade da comunidade em saber o que estava acontecendo lá. Eles foram, fizeram uma avaliação e trouxeram um relatório. E as igrejas então ficaram curiosas em saber o que havia no relatório. O que há no relatório? O que eles estão fazendo por lá? Aí eles responderam em uma só frase, dizendo assim: eles vivem muito mais do que aquilo que sabemos sobre eles. Há muito mais que eles fazem que a gente sequer sabe o que acontece. O que eu estou dizendo é o seguinte, irmão. Quando a gente não tem mais esse poder para mostrar na vida o que o Evangelho é, e a disciplina ajuda a gente a manter esse compasso adequado, nós perdemos a capacidade de chamar a atenção do incrédulo para aquilo que Cristo fez em nós. Deixa eu fazer essa pergunta para você. Você ainda desperta a curiosidade no incrédulo? O incrédulo ainda pergunta assim: rapaz, esse sujeito aqui é um sujeito diferente. Há elementos nele que o tornam diferente daquilo que eu sou e daquilo que de verdade eu priorizo na minha vida. A disciplina ajuda a gente a manter isso claro. Manter a igreja um lugar de gente imperfeita, mas de gente que de verdade vive para Deus. Última observação e último motivo, talvez seja dos mais importantes, e eu deixei por fim por isso, porque para mim esse é o mais importante. Vou relembrar: a gente deve disciplinar para o bem da pessoa disciplinada, para o bem de outros cristãos, para que eles temam, para a saúde da igreja como um todo, para o testemunho coletivo da igreja, mas eu diria que o último e mais importante é que a gente deve disciplinar para a glória de Deus, para que a gente possa refletir a sua santidade. A gente leu isso hoje, mas eu quero reler numa outra perspectiva. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, verso 12. O apóstolo Pedro, quando vai falar à igreja da sua época, ele faz uma conexão que estabelece esse ponto que eu estou colocando como último aqui na nossa observação. 1 Pedro 2, 11 e 12 é dito assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação.
ideia é a seguinte: nosso procedimento exemplar manifesta para os gentios nada mais e nada menos do que a própria glória de Deus. A santidade dele está vinculada àquilo que nós manifestamos na nossa vida, na convivência, naquilo que eles falam contra nós e contra aqueles que carregam a mensagem do Evangelho. Bota uma coisa na sua cabeça, irmão. A reputação de Deus, se eu posso usar essa expressão aqui, tem a ver com a maneira como nós, enquanto povo dele, vivemos a nossa vida. E das duas, uma. Ou a gente glorifica essa reputação e torna ela visível de maneira exemplar para os homens, ou a gente joga essa reputação na lama. Você já deve ter ouvido essa frase, né? Aquela igreja ali, ó, pessoalzinho ali, ó, ninguém leva eles a sério. Aquela igreja ali, o pessoal dali não tem toda essa expressão. Vem exatamente dessa compreensão que Pedro está apontando para a gente, de que o nosso procedimento enquanto igreja deve ser favorável à glória e à santidade do nosso Deus. Uma outra imagem que fala disso é a imagem da vitrine. Você sabe do que eu estou falando? A gente vai lá ver a vitrine, e a vitrine tem que ser capaz de mostrar para nós, de fato, aquilo que atrai a gente a comprar, a gastar o nosso dinheiro, o nosso salário, para aquele produto que está sendo apresentado na vitrine. O que está na vitrine deve ser capaz de captar a nossa intenção, os nossos desejos, e fazer a gente se dispor a comprar aquilo que está sendo oferecido. De uma certa maneira, irmãos, a vitrine do Evangelho somos eu e você. Cristo não será visto pelos homens se ele não for visto primeiro em mim e em você. E às vezes a nossa vida está falando tão contra o Evangelho que não podemos ser vitrine daquilo que o Evangelho é. Nesse caso, disciplina serve para preservar a glória e a santidade de Deus. Não disciplinamos por causa de nós mesmos. Disciplinamos para que Deus seja glorificado e a glória e a santidade dele sejam, por assim dizer, preservadas. Uma última imagem é a imagem da noiva, que é uma imagem que a Bíblia usa muito. Diz que a igreja é a noiva de Cristo, não é verdade? Você já foi a algum casamento em que a noiva estava mal vestida? Sem maquiagem? Sem cabelo feito? Sem unha feita? Sem vestido bonito? Já foi em algum casamento assim? Noiva é sempre uma imagem de algo esplendoroso, belíssimo, atraente, convidativo. Eu vou dizer para você uma coisa. Eu já vi a noiva mais linda do mundo sobre a terra. Ganhei ponto, não ganhei? Minha esposa. Mas olha, a Bíblia diz que a igreja tem que ser a noiva. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Aconteceu uma coisa surpreendente no dia do nosso casamento. A Tânia entrou no carro e o vestido dela esbarrou na graxa do banco. Ficou aquela mancha de graxa, irmão. Foi um desespero. Ela levou mais tempo para entrar na igreja do que já estava acostumado, né? Por quê? Porque ela ficou tão preocupada em tentar resolver o problema do vestido que ela falou: eu não entro enquanto o meu vestido não ficar branquinho de novo. E foi um desespero. Ainda bem que eu não estava perto. Resolveram lá e tal, e resolveram e ele entrou. Disciplina é isso, irmão. Disciplina é retirar qualquer mancha, qualquer ruga, qualquer sujeirinha que possa atrapalhar esse esplendor, essa beleza, essa grandiosidade que foi colocada sobre nós enquanto noivas, noivos
do Senhor Jesus Cristo. Disciplina, portanto, tem a ver com a glória dele. E quando a gente não disciplina, a gente está, de alguma maneira, desprezando, diminuindo, ignorando a glória do nosso Deus. E eu sei que a nossa igreja não quer isso. Por isso eu vou terminar fazendo algumas aplicações breves. Primeiro, para aqueles irmãos que necessitam de disciplina. Deixa eu dizer isso para você, irmão. Se você está numa situação de precisar ser disciplinado, não se engane. Nós o faremos, em nome do Senhor Jesus, com o amor, a paciência, a humildade, a gentileza, sem vingança, sem pressa, mas faremos isso em nome de Cristo. E se essa série de pregações despertou em você alguma área que você precise rever na sua relação com Cristo e com a igreja, não espere a gente chegar até você. Antecipe-se. Busque arrependimento. Reconsidere o seu estado. Reacerte os teus caminhos com o Senhor. E eu vou deixar uma coisa clara aqui. A disciplina de Deus anda de mãos dadas com a disciplina da igreja. Ele estabeleceu que a igreja tem a autoridade em nome dele de disciplinar aqueles que fazem parte do corpo da igreja. E eu queria muito pedir que você não ignorasse o que a gente vem conversando. Entendesse que isso é importante para a sua maturidade, para o seu crescimento e talvez para o seu despertamento. Eu espero que eu não precise ir a ninguém conversar em nome de Cristo, em nome da igreja, questões que estão sendo tratadas nessa série de pregações. Mas se isso for necessário, acontecerá. E eu quero que você entenda que isso é uma necessidade para o teu bem, para o bem do corpo, para a glória de Deus, para a saúde da igreja e para que a gente possa ter poder, credibilidade na pregação do Evangelho. Segunda aplicação. Para todos que nesse momento não necessitem talvez de disciplina na sua vida. Jamais esqueçam, meu amado irmão, que mais cedo ou mais tarde você também pode carecer dela. Que mais cedo ou mais tarde você pode precisar ser advertido de alguma questão na sua vida que precisa ser reconsiderada. E não pense, irmão, que você pode viver a vida cristã sem disciplina. Não pode. A disciplina é um desses mecanismos fundamentais para que a gente possa avançar e crescer espiritualmente. Portanto, submeta-se quando isso for necessário. A saúde da igreja, a saúde de cada membro da igreja dependem em grande medida do exercício da disciplina na vida dela. Terceira e última aplicação. Eu não sei se eu vou permanecer com os irmãos a ponto de poder aplicar tudo que essas pregações vão provocar em nós. Não sei, irmãos, não sei o que Deus tem para mim, se eu vou ser chamado amanhã à presença dele. Enfim, não sei quais são os planos que ele tem para mim. Mas eu posso garantir uma coisa para você que é membro dessa igreja. Se a gente quer ter uma igreja saudável, irmãos, uma igreja que honre o nome de Cristo, que seja ativa na pregação, na integridade, no exercício do Evangelho, nós temos que aprender, temos que aplicar e viver ativamente a disciplina bíblica entre nós. Nós temos que entender que às vezes é importante confrontar o irmão na fé, para que ele acorde e enxergue o seu pecado diante de Deus.
Não dá para a gente ficar imaginando que ignorarmos e fazermos vista grossa não trará benefício ou não trará malefícios para a vida da igreja. Que Deus nos ajude, irmãos, e nos dê sabedoria nisso. Feche seus olhos. Busca o Senhor nesse momento. Sonda aí o teu coração. Pensa um pouco na tua vida diante do Senhor e pensa também naquilo que a gente está pedindo para Deus essa noite. Com todas as implicações, com todos os problemas que isso possa vir a ocasionar. A gente quer ter a coragem para viver a disciplina, com todas as suas implicações, para a vida de cada um de nós, para que sejamos de fato um corpo saudável, que honra, que glorifica, que dá crédito, que manifesta a santidade de Deus. Pai Santo, ajuda-nos e nos dá sabedoria para que enquanto igreja nós sejamos capazes de nos envolvermos de maneira ativa na vida um dos outros, com sabedoria, com discernimento, com amor, mas se necessário for, sendo também capazes de confrontar o pecado na vida do nosso irmão, para que ele seja levado a buscar arrependimento. Nós queremos ser uma igreja de gente imperfeita, como de fato somos, mas de gente imperfeita, que quer ter integridade, que não quer ter nenhuma manifestação de hipocrisia, nenhum abismo entre aquilo que professamos e aquilo que buscamos viver em nossa própria vida. Dá-nos coragem para começar em nós mesmos a resolver aquilo que de fato desonra o teu nome e olhar com mansidão para aqueles irmãos que estão pervertidos e que carecem da disciplina bíblica para serem despertados desse estado. Ah, Deus, tem misericórdia de nós e nos enche de amor e de sabedoria para fazer essas coisas. E que agora o amor de Deus o Pai, a graça soberana de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus e a comunhão eterna do Santo Espírito de Deus esteja convosco e com todo o povo do Senhor espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Fica de pé, amado. Desejo